Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje dar continuidade às nossas rosas. Eu vou usar hoje, fazer aqui o fundo, e eu vou usar para ele o verde pântano, o marfim e o incolor. Vamos começar? Eu vou começar enchendo esses cantinhos aqui mais profundos com o verde pântano puro. Tô aqui com o pincel número 6, Condor, referência 815, tá? Eu vou começar pintando essas partes mais adentro, embaixo de tudo isso, de botão, de rosas, galinhos, essa parte bem atrás. Não tem nenhum segredo, nenhum mistério. Aqui a gente só vai encher mesmo essa região, tá? Essa parte aqui, a gente vai enchendo esses pedacinhos assim por trás e eu volto para você ver o quanto foi enchido, ok? Bom, gente, olha só, essa parte aqui, ó, eu pintei toda com verde pântano, essa região aqui de trás. Agora, eu tô já me afastando, né? Então, eu vou vir com o verde pântano, olha. Vou fazendo aqui o acabamento direitinho dos elementos que não é parte do fundo. O fundo eu vou enchendo. Vou trazendo aqui, fazendo os contornos. Cuidado para você não borrar tanto aquilo que já está pronto, quanto que você ainda vai pintar, tá bom? Permaneço com o meu pincelzinho aqui, número 6. Vou pegando aqui um pouquinho do incolor e vou já ajudando um pouco, suavizando um pouco esse verde. Vou passar ainda bastante verde pântano, mas eu já vou suavizando aqui, viu? Mais incolor. Conforme eu vou crescendo aqui, eu vou suavizando. Agora, eu já peguei o marfim, eu já vou mudar a minha tonalidade. Aqui, olha, marfim. O marfim, ele vai servir para eu apagar esse tom em cima do meu tecido, tá bom? Agora, eu vou pegar incolor e vou levando mais adiante. Vou crescer um pouquinho mais o marfim, deixa eu arrumar melhor aqui esse acabamento. Veja que ainda tá assim aparecendo verde pântano. É só pressionar um pouquinho o pincel que já aparece o pântano aqui em cima. Só que eu quero mesmo ir suavizando e aqui eu vou usar só o incolor para já neutralizar esses tons. Deixa eu lavar meu pincel, eu não quero levar mais verde ou marfim aqui pra cima. Aqui só o incolor, para eu apagar ele um pouco aqui, já vai tá bom. Vou esfumaçar um pouco aqui. E eu vou agora escurecer, olha, um pouquinho por essa região. Aí, você diz, ó, mas a folha tinha muito verde pântano, não se preocupe, isso não vai emendar, tá bom? Aqui eu vou escurecer um pouco mais. Aqui também eu já vou colocando marfim. Vamos suavizando. Não vamos tirar de vez, né, esses tons. Aqui eu quero verde pântano. Mas a gente vai suavizando e depois, se a gente vê que precisa de um pouquinho mais de sombra, que fique um toquezinho mais escuro, aí a gente pega o verde pântano e coloca, tá bom?
Não tem, assim, muita importância se não ficar, assim, bem emendada as tonalidades, tá certo? Não se preocupe com isso. Aqui eu vou passar um toque de incolor para umedecer o meu tecido. Vou vir com o verde pântano nessa região aqui embaixo, sombreando por aqui também. Olha só que eu deixei bem marcado, não foi? Aqui. Mas para essa parte de cima, eu vou colocar já um pouquinho do marfim. Vou suavizar. Deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui, já secou mais. A tinta já vai segurar melhor, ela já vai escurecer melhor. Agora, eu vou deixar essa parte aqui que já tá pronta, lembrando que a parte de baixo, para essa região, eu não preciso fazer porque eu vou cortar e vou dar a sequência por essa parte aqui, a parte de dentro. Nessa região mais profunda, eu vou vir de verde pântano, colocar ele puro. Não vou crescer ele demais, a minha ideia já é suavizando essa minha pintura, cortando esse fundo muito escuro, que nós começamos o lado, né, dessa passadeira, da pintura dessa passadeira. Aqui o marfim. O marfim tem aquele toque mais amarelado. Vou crescendo aqui o marfim. Se ficar muito clarinho, a gente vem suavizando. Aliás, escurecendo ou suavizando. Se ficar muito claro, a gente escurece. Se ficar muito escuro, a gente clareia. Escurece com o verde pântano e clareia com o marfim. Aqui tá acabando a tinta do pincel, o verde, não é? Então, já vai ficando o marfim puro, vai ficando assim a cor bem suave. Para todos os cachinhos de flores que fiz, ou de rosas, né, que fiz para essa passadeira, eu coloquei um fundo diferente. Mas não ficou aquela coisa assim, um carnaval, né? Ficou tons que foram se unindo e que se combinaram. Aqui eu tô escurecendo mais. Aqui, olha, eu vou puxar um pouquinho mais. E quando eu digo que só tá pronto quando está terminado, é mais ou menos por isso. Veja só um detalhe. Aqui, acabou pedindo, deixa eu pegar um pouco mais de incolor para melhorar essa emenda aqui, olha. O incolor vai melhorar mais essa emendinha aqui. Vai umedecer mais e melhora a emenda dos tons. Aqui, olha, aqui pede que escureça um pouquinho mais aqui. Então, a gente vem com o verde pântano e escurece. As folhas vão um pouco que se emendar a esse fundo, não tem problema, viu? Às vezes, a gente sente uma necessidade muito grande de deixar tudo muito separado, cada pedacinho mostrando muito mesmo. Bem aparente, onde cada cantinho começa e termina. Não há necessidade para isso, não. As coisas podem se mesclar um pouco, os tons. Pronto. Por enquanto, vamos deixando assim. Depois a gente vê se isso aqui não precisa de mais sombra, viu? Para essa parte aqui, eu já vou começar ela com o marfim. Meu pincel tá sujo. Sujo de verde pântano. Vou começar usando o marfim. Eu já quero dar uma boa suavizada nessa sombra. Vou sumindo aqui com o... Deixa eu ver se tá dando pra você ver direitinho. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Aqui, esse cantinho aqui. Aqui eu vou seguindo só com o incolor. Vou tirando a sujeira
do meu pincel, da tinta, os restinhos de tinta do meu pincel, eu vou depositando aqui. Aqui eu vou preencher direitinho, isso já com marfim. Vou preencher tudo aqui com marfim, viu? Pronto, terminei com marfim. Tá muito distante isso aqui, não é? Então, agora a gente vem com um pouquinho do verde pântano e coloca um toque esverdeado para essa região, desde que ela já não fique assim tão escura, a gente já ganha uma suavidade boa, devido a gente já ter feito um fundo, não é? Com o marfim. Aqui eu vou escurecer um toquezinho mais. Pronto, vou deixar aqui assim. E olha só, aqui precisa de uma sombra, não é isso? E eu vou vir com o marfim puro. Passando aqui o marfim. Eu não vou crescer demais isso aqui não, tá bom? A gente vai perder essa sombra aqui em cima com o incolor. Aqui, vamos puxando agora pra cima do nosso tecido, esse marfim, esse tom marfim, limpando o nosso pincel. Vá umedecendo, não se preocupe. Se depois você vê que precisa subir um pouquinho mais essa tinta, aí você sobe, tá bom? Veja que eu tô colocando aqui o incolor puro e ele nem tá aparecendo, assim, cor de tinta alguma. Não se preocupe com isso. Depois é só vir aqui com um pouquinho de marfim que você consegue colorir um pouco esse incolor. A gente vai olhando as necessidades do nosso desenho. Movimento circular, o meu pincel ele é pequeno, é o número 6. E tá pedindo quem aqui? Verde, não é isso? Eu vou pegar uma sujeira de pincel. Eu não vou pegar muito verde não, tá bom? Vou pegar um pincelzinho assim, só uma sujeirinha nos pelinhos dele. Porque a gente também percebe que para aqui não precisa de muito verde. Tirar o excesso, quero só os pelinhos sujos. E vamos crescendo esse verdinho aqui em cima. Se você não estiver gostando, estiver manchando, pegue um incolor que ele ajuda a misturar, tá bom? Lembrando que se você não tem um incolor aí na sua casa, pede um pouquinho mais de sombra aqui, percebeu? Aqui precisa ficar mais escurinho. Se você não tem um incolor na sua casa, você pode estar usando um pouquinho de amaciante de roupa aí, caso seu tecido seja um tecido 100% algodão, ele segura bem, viu? Ele pinta bem, ele ajuda muito na nossa pintura. Mas se o seu tecido não for 100% algodão, você pode até usar, mas antes, você pegue um pouquinho, um pedacinho desse tecido, coloque um pouquinho da tinta, coloca o amaciante, coloca um pouquinho da tinta, para ver se ele vai dar certo, se depois que você lavar, isso aí não vai soltar, se vai ter algum problema, né? Eu nunca tive problema nenhum, mas de qualquer forma, é bom a gente fazer um teste antes. Os tecidos de algodão, todos que pintei usando amaciante de roupa, nunca tive problema, tá bom? Aliás, tecido nenhum, mas pelo menos de algodão, eu diria que é de certo. Olha só, o nosso fundo já tá aqui saindo, eu vou só pegar um pincel grande, o incolor, vou vir aqui, olha. Só mesclando melhor isso aqui, viu? Eu gosto de passar um pincelzinho grande assim, porque parece que ele faz uma emenda bem melhor feita, costumo dizer assim, uma emenda melhor feita. Aqui.
Bom, gente, e para nossa sombra é só isso, viu? Parte de fora eu vou deixar para fazer depois, quer dizer, passar a termolina e cortar. E aqui para cima eu não vou subir sombra, porque eu vou continuar meu desenho. Aí vai depender do que eu resolver desenhar aí novamente, né? Para dar continuidade. Agora, vamos pintar nossas folhinhas. Bom, gente, para as nossas folhas, eu vou deixar aqui do lado em color, para necessidade. Aí, eu vou trabalhar com o pântano, o cinza, marfim e verde grama. Vamos lá? Bom, vamos lá. Vou começar com essa folhinha aqui atrás. E para ela, eu vou começar logo colocando uma porção do verde grama para essa região aqui, destacando bem ela desse fundo, tá? Vou encher tudo isso aqui. Não tem nenhum segredo, só encher mesmo. É aquela pintura mais aquarelada, então eu não me preocupo em puxar demais a tinta. Eu trabalho com um pouco de tinta a mais. Esse é o pincel número 6, 115 da Condor, tá? E ele tem um pelinho assim maiorzinho que o outro que eu tava fazendo o fundo, que o outro que usei. Aqui eu vou descer o cabinho. Veja que ele vai se destacar bem, mas a gente ainda vai trabalhar. Eu vou terminar essa região pequenininha daqui, pra gente depois continuar essa parte grande, tá bom? Aqui eu vou pegar o verde pântano, vou escurecer aqui. Você vai perceber que vai ficar uma resta de folha aqui embaixo, né? Não vai ficar uma folha assim, um pedaço muito visível, não. A gente vai apagar um pouco essa folha, ela vai aparecer, mas ela será assim, bem suave, lá atrás, embaixo dessa pétala aqui. Veja que eu vou escurecendo, não escureça demais essa região de separação. Essa parte aqui eu também vou escurecer bem. E eu vou escurecer bem também essa região aqui central. Como é que eu costumo fazer com essas minhas folhinhas? Deixar irregular essa região aqui, não é isso? Vou ainda passar, ó, uma sombra nesse cabinho. Eu quero que ele esteja aqui bem apagadinho, tá? Deixa eu jogar um pouquinho de tinta mais aqui, do verde grama mesmo, deixando assim uma coisa meio manchada. E vamos dar sequência aqui em cima. Aqui eu vou encher, gente, essa folha aqui toda com o verde grama. Ela tá por baixo, eu quero ela mais escura. Vou encher tudo isso. Pronto, terminei de encher, não é isso? Vou pegar um pouco de cinza e vou modificar um pouquinho esse tom, tá? Olha só, essa bordinha aqui. Isso aqui não é luminosidade, isso aqui não é sombra. Isso é apenas eu mudando um pouco a tonalidade do meu verde grama. Pronto. Agora, eu vou vir com o pântano, escurecendo aqui embaixo. Essa parte aqui eu vou escurecer todinha, tinta mais solta. Você tá vendo que eu tô jogando assim um pincel bem leve aqui em cima? E sem emendar demais. Aqui eu vou escurecer pra cá. Aqui eu vou escurecer pra cá. Vou escurecer essa regiãozinha aqui também. Vou arrumar ainda essa tinta, né? Não vou deixar um borrão também assim. Olha só. Veja que eu deito meu pincel, não tô com ele em pé. Eu deitei ele pra emendar essa tinta de uma forma pouco emendada. E a minha mão tá bem suave aqui em cima, tá bem? Esse centro, eu não gosto dele muito certinho. Então, a gente vai trabalhar um pouco de irregularidade aqui em cima. Marcação de nervuras. Marcação de nervuras.
saindo dessas irregularidades. Folhinha bem escura. Deixa eu manchar mais um pouquinho aqui e manchar mais um pouquinho aqui. Quero um pouquinho de marfim. Vamos deixar esse marfim um pouco solto aqui em cima também. E vou deixar essa minha folhinha bem assim. Algo tanto neutro aí atrás, né? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Tirar essa parte aqui. E vamos continuar a nossa pintura aqui, olha, isso aqui, gente, é uma folha, tá? Esse pedacinho aqui é uma folha. Então, deixe eu encher ela toda com o verde grama. Meu pincel, eu sujei ele com verde pinheiro, vai ficar um pouco escuro. Pinheiro não, pântano. A gente não tá usando pinheiro aqui. Eu sujei ele um pouquinho com verde pântano, então vai ficar um pouquinho já mais escuro, mas não interfere porque a gente vai colocar o pântano aqui também, né? Vou encher essa região aqui de folha toda com o verde grama. É um pedacinho pequenininho, a folha tá lá por trás novamente. Esses pedacinhos aqui são sépalas de galinho. Fica pra depois. Primeiro, vamos de folhas. Agora, vamos com o pântano. A gente pode abusar bastante das sombras dessas folhinhas que aparecem assim, só um pedacinho delas. Veja que eu tô escurecendo muito, mas nem assim ela desapareceu, não foi? Aqui eu vou escurecer também muito. Essa região aqui vai ter aquela separação da sépala principal, mas a gente vai escurecer também. Vamos primeiro colocar a sombra principal e depois a gente vem com essa divisória aqui, ó. Que eu gosto de colocar ela irregular, não é isso? E vamos escurecer bem. Aqui eu posso até puxar uma ideiazinha de nervura. Ou não. Porque tá muito assim baixo, não precisa a gente se preocupar muito com isso não. Aqui eu já vou trazendo o cabinho, veja que eu não tô me preocupando muito, que fique muito fininho, não é? Não tem problema, tá tudo aqui se perdendo aqui atrás. E esse cabinho levará essa sombra de pântano para ele ficar mais discreto, indo para o galinho principal. Aqui eu vou colocar mais pântano. E para essa folha eu vou deixar assim, só essa ideia aparecendo. Só vou arrumar um pouquinho mais aqui. E pronto. Agora, temos essa aqui que tá por baixo. Tem essa outra que tá por baixo também, mas eu vou fazer logo essa. Pra gente ir terminando isso aqui. A gente faz essa que tá embaixo, depois a gente vem ver pedacinhos que tem por aqui. Para essa folhinha, eu vou enchendo as regiões de sombra primeiro. Ela tem umas dobrinhas, eu vou deixar essas dobrinhas de fora. Ela não tá mostrando a parte de trás, essa tá, viu? Mas essa daqui não. Aqui, vou passar em cima dessa sepalazinha. Vê o quanto eu vou pintando com esse verde, que ele já mostra a parte mais de sombra. Essa pétalazinha eu vou livrando ela direitinho. Ela tá encostando nessa folhinha. Vamos puxando aqui.
Vou colocar aqui, olha, embaixo dessa dobrinha também. E vou trazer bem, vou crescer bem essa tinta. Olha só. Aqui. E eu vou puxar também ela para essa região aqui central. Vou terminar o restante com o marfim. Pode ir emendando, não precisa fazer uma emenda muito bem feita, aquela preocupação de passar demais o pincel não, tá bom? Aqui, um excesso maior de tinta. Nessa hora, para folhas, flores, assim mais aquareladas, a gente não precisa economizar tinta. Aqui, vamos misturando de certa forma. Quando a gente pega pouca tinta, a gente precisa fazer emendas, assim, passar o pincel mais vezes. Quando a gente pega mais tinta, a gente consegue mesclar mais rápido. Cinza. É só por onde eu vou distribuindo aqui o meu cinza. Essa parte aqui, gente, ó, eu vou trazer até aqui embaixo cinza. Vou distribuir uma boa porção dele. Esse marfim basicamente vai sumir. Essa região aqui, esses estreitinhos, a gente vai colocar essas dobrinhas, né? Vai colocar também com o marfim, mas eu vou deixar aqui quieto por enquanto. Vou colocar logo a sombra. Sombra bem marcada. Passar por aqui também. Aqui embaixo. Vou aprofundar bem essa região aqui, central, de uma forma mais irregular. Essa parte aqui do meio pode ficar mais tortinho ainda. Trazer a ideia de nervura. Vou trazer também pra cá. Vou marcar aqui também, aqui dentro. E veja quanto as coisas estão assim, bem manchadas, né? Não tem problema. Vamos com o nosso pincel bem deitadinho, dar uma unida nesses tons. Levemente, não precisa de mais não, tá bom? Olha só. Precisa deixar as ideias aparecendo, mas não precisa apagar demais essas tintas, não. Se precisar colocar mais, a gente coloca. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais de marfim. De fora pra dentro. Apagar um pouco aqui essa ideia de nervura e escurecer um pouquinho mais por aqui. Vou colocar uma leve sombra aqui embaixo. É uma dobrinha. Precisa ter uma sombra aqui, né? Principalmente pela posição em que essa folhinha se encontra. Pronto, agora eu vou fazer essas dobrinhas aí. Aqui com o marfim, eu vou fazendo esse contorninho. Esse daqui é um pincel, gente, é porque varia muito. Esse daqui também é um pincel número 6, mas ele já tem um tamanho bem menor. Varia da referência. Esse é um 815, tem uns 115, tem outras referências, enfim. Vou encher bem isso aqui. Você deve ver que eu tô fazendo uma pintura tão despreocupada nesse meu borradinha. Tô mesmo.
eu me preocupo um pouco com esse acabamento aqui. Eu gosto de puxar ele fazendo um contorno, viu? Aqui, ó, parte de dentro mais marcada e eu puxo um contorninho. Se quiser fazer um contorno com a cor mais escura aqui dentro, aí a gente ressalta mais essa dobrinha, viu? Aqui, olha. Tinta bem na quina do pincel, aí eu venho aqui, ó, e faço um contorninho assim, aí parece que salta mais. Isso aí. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui. Pronto. Mas para todo caso, às vezes e quase sempre, raramente eu não faço, eu venho com o pincelzinho zero e dou uma arrumadinha nesses cantinhos. Essa folhinha eu vou deixando ela assim, tá? Agora, vamos para essa aqui, que tá mostrando a parte de trás. Logo, ela precisa ser mais suave. Se ela é mais suave, eu vou encher ela, vou encher mesmo, ela com o marfim. Só um detalhe, gente, que eu tava esquecendo de colocar. Aqui, ó, eu gosto de escurecer um pouquinho. Peguei o pincel maior, aí deu uma manchadinha. Mas a gente corrige. Eu gosto de, assim, ó, escurecer um pouquinho essa região de fora, dessas dobrinhas, tá? Eu gosto de dar uma escurecida, porque dá a ideia de que arredonda. Não fica aquela coisa achatada. Que as meninas dizem que parece que fica planificada as rosinhas delas, as folhas, enfim, né? Gosto de escurecer um pouquinho esses cantinhos, tá bom? Pra essa daqui, vamos continuar com o cinza. Eu coloquei o marfim, agora eu tô colocando o cinza. Vou espalhar ele aqui em cima e eu vou espalhar como base. Então, eu vou misturar bem, tá certo? É como se ele fizesse parte de nossa base. Ele não é um detalhe, não é uma sombra, não é luminosidade, não é nada. Ele é só uma modificação de tom. Aqui eu vou passar ele para essa região. Agora, eu vou vir com o meu verde grama. Olha só. A nossa pintura para essa região precisa ser mais suave, viu? Porque a gente tá trabalhando com a parte de trás da folha, que geralmente é mais clarinha. Deixa eu passar aqui. Se borrar um pouquinho, não tem problema. Deixa eu passar aqui. Colocando uma certa depressão entre a nervura, que da parte de trás da folha mais marcada, e a parte da folha em si, nessa separação da folha dessas nervurinhas. Aqui eu vou manchar bem. Do outro lado, eu também vou colocar a separação. Só aqui, aqui. Aqui, olha só. A gente vai deixando, gente, como se fosse uma espinhazinha aqui, ó. A espinhazinha do peixe, né? A espinha dorsal. As costelinhas e a coluna. Eu vou escurecer um pouco essa região aqui, para arredondar, para dar aquele ar de esfericidade. Não vou deixar isso aqui assim tão escuro.
Vou fazer essa borda também um pouco mais escura. Deixa eu só puxar um pouquinho mais aqui. Aprofundar um toquezinho essa região. Aqui também vou aprofundar um pouquinho. Viu que essa folha ela é bem mais trabalhada, né? Essa que mostra atrás, porque a gente tem que fazer nervuras para ela. Essas outras a gente deixa só as ideias. Deixa eu mesclar um pouco isso. E vamos passar umas nervurinhas mais marcadas e só. Aqui. Vem de principal, todas vão aparecer bem. Pode fazer bem certinha, pode fazer um pouco torto, não tem problema, viu? Essa pintura aquarelada, ela é muito tranquila. Daqui eu vou tirar também as auxiliares, aquelas que eu chamo de costelinhas. Aqui eu vou tirar as costelinhas para minha folhinha. E aqui também. Deixa eu melhorar aqui. E vou descer ela aqui. Mas eu vou descer ela aqui já com um toque mais escurinho, tá? Cadê o verde grama? Vamos trazer para esse galinho principal, né? Pronto. Um pouco de verde pântano. E aqui só um detalhezinho. Contorninho. Para esses cantinhos. Eu quero um contorninho aqui também. E aqui. Aqui também eu quero um contorninho. Uma sujeirinha mais marcada. Cadê a tinta? E que não tenham muitas dessas folhas para não dar muito trabalho. Essas são mais trabalhosas, né? Aqui, gente, eu vou descer, olha, todos os galinhos, tá? Vamos passar logo todos eles. Pra que finalizar isso aqui? Vou passar assim, bem despreocupado, que vem em cima vai se destacar. Vamos enchendo com o verde grama mesmo. E a gente não vai deixar, né, de colocar a nossa sombra, que é o verde pântano. Olha só ele. Não precisa colocar luminosidade, não se preocupe com isso, tá? A ideia é a gente apagar bem, deixar aparecer, mas aparecer suave lá atrás. Prontinho. Bom, gente, aqui temos mais 3 folhas. Folhas que vamos pintar mais livremente. Ou seja, a gente tá no espaço mais aberto já, mais afora. Então, tudo bem.
Vamos passar aqui, passei inicialmente o cinza. Veja que o marfim aqui em cima, ele fica só um cinza mais clarinho, mas permanece cinza. E eu vou colocar aqui essa porção aqui de marfim. Deixa eu terminar essa região aqui com ele mesmo. Essa parte aqui eu também vou terminar com ele aqui, ó. E eu vou terminar o restante da minha folhinha com o verde seco. Deixa eu pegar um pincel menor para eu fazer um acabamento melhor, né? Aqui, verde seco não, gente, eu não vou usar verde seco aqui, pelo amor de Deus. É o verde grama, aquele verde que tem um toque mais amarelado. Eu gosto muito do verde seco para pintar folhas aquareladas, mas no caso, não hoje. Já pintamos bastante dele e podemos pintar até mais. Ele deixa um toque muito bom para esse tipo de folhinha. Aqui, olha, essa pontinha aqui, eu vou encher ela com o verde grama. Fazer esse contorninho aqui. Vamos emendando essas tonalidades. Veja que a nossa folhinha cinza, ela já está verde, não é? E a gente nem colocou tanto verde nela, mas ainda vamos colocar o pântano, tá bom? Deixa eu colocar mais tinta aqui. Essa parte aqui tá muito encostadinhas, a gente pode deixar um toque mais escurinho também. Olha isso. Agora, a gente vem aqui com o verde pântano e vai marcando essa região central. Eu vou marcar para lá e para cá. Ou seja, eu vou colocar sombra tanto para um lado quanto para o outro. Ideia de nervuras, bem tranquilinha saindo daqui. Marcar mais ainda essa sombra desse outro lado. Saindo também suas ideias de nervuras. Aqui eu vou escurecer um pouquinho. Vamos unir um pouco essa tinta. Algo assim mais rápido, mais despreocupado. Aqui na quina do meu pincel, eu vou carregar um pouquinho de tinta pra cá, ó. Aqui. Vou carregar um pouquinho também, como um contorninho aqui. Tá? Aqui, ó. E vou levar um pouquinho de sombra, quase nada, para essa região. Essa folha eu vou deixar ela assim, viu que rapidinho? Vamos agora pintar mais uma dessa forma, mais ou menos da mesma forma. Aqui eu vou trazer o cinza. A gente vai assim, criando na hora, tá, gente? Eu nunca pintei nenhum desses desenhos dessa passadeira. Eu vou escolhendo algumas rosas que eu goste. Eu tiro um risco, coloco aqui, faço uma montagem, enfim, coloco aqui. E na hora a gente vai criando as cores, vai olhando o que poderia ficar bonito aí, desse conjunto inteiro. Peço a opinião de algumas colegas nossas, olha que cor que a gente pinta agora essa próxima rosa, principalmente para Yurie, que ela que pediu para fazer essa passadeira. Aí eu às vezes peço a opinião dela, digo, olha, você acha que fica bom? Que cor essa rosa aqui?
E assim a gente vai montando ela inteira. Daqui a pouco ela vai estar pronta, se Deus quiser. Aqui o marfim, não é? Esse amarelo. O marfim é um amarelo bem suave, mais escurinho, quer dizer, mais clarinho que o bebê, né? Mais esbranquiçado que o bebê. Aqui, vamos emendando. Vou terminar tudo isso aqui com o marfim. Quer dizer, essa parte de lá, essa de cá não, que é a região onde a gente coloca as sombras mais marcadinhas. Aqui embaixo, vamos passar o nosso verdinho. Olha só, esse é um pincel número 16, viu? Mas assim, vê que ele tá muito cortadinho, bem lixado, ó. Por isso que eu tô pintando com ele, tá? Mas ele é um pincel bem grande. E o pelinho dele tá macio, tá bom? Pronto, a gente vai dar uma sujada por aqui por cima, literalmente. Nesses tons que nós colocamos, aqui a nossa sombra vai ser aqui embaixo, tá? A nossa sombra, para essa folha que tá em cima, vou colocar ela aqui embaixo, pegar um pincel menor, pra gente não acabar borrando. Vim aqui por esse contorninho. Não vou fazer aquela emenda, né? Muito bem feita, vou deixar a tinta assim mais solta. Deixa eu fazer essa pontinha aqui, esse detalhezinho mais escurinho também. Pra essa região aqui eu vou marcar bem. E vou deixar, gente, a sombra pra esse lado aqui, ó. Veja que coisa tranquila de pintar. A gente sai fazendo uns borrões, não sai fazendo o risco certinho, não sai preocupado demais em fazer tudo muito certinho para essa pintura, não. Ela sempre dá certo. Aqui, escureci um pouco mais. Só que eu vou pegar o meu outro pincel, que ele é mais macio, o pelo dele tá maiorzinho, pra gente marcar nervuras. E eu vou marcar nervuras pra cá, vou marcar até o final, vou marcar pra esse lado também. E essas desse lado, a gente vai dar uma espalhada, né? Pra gente ganhar um tom mais próximo a esse outro. Aqui em cima, eu vou colocar uma luminosidade, aqui, ó, geral. Que vai se perder um pouco nesse cinza e que vai se perder um pouco nesse verde. Um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá. Pronto, aqui, deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Terminar o preenchimento. Um contorninho mais suave. E mais manchado. Melhorar isso aqui. Deixa eu apagar um pouco isso aqui, né? Não precisa tanto. Mais sombra, mais marcada. Deixa eu tirar esse bolinho de tinta. Essa sombra vindo pra cá, eu quero que ela caia mais grosseira no início.
Não se preocupe com essas coisinhas assim não, tá, gente? Aqui, ó. Só espalhou, tá tudo certo. Contorno para esse lado também. Não podemos deixar isso aqui assim tão cinza, né? A nossa folha é verde. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. E eu quero uma separação aqui, olha. Percebeu como tava emendado? Prontinho. E a minha folhinha manchadinha é assim mesmo que fica. Aqui eu vou descer o cabinho. Sem nenhuma preocupação de que ele vai ficar fininho, certinho, grosseiro, tô nem aí, tá? Aqui eu vou fazer bem à vontade. E falta essa outra. Para essa outra, eu vou pegar uma porção aqui de marfim. Meu pincel tá sujo, né? Eu não lavei. Deixa eu fazer logo esse outro galinho também aqui. Toquezinho de verde, do verde grama, aparecendo aqui também. Não preciso fugir tanto do meu normal, ou seja, do igual às outras. Aqui, marfim. Para essa região aqui mais acima. Cinza. Verde grama. Tá um pouco seca, dura a minha tinta, então vou pegar um pouquinho do incolor para me ajudar. Aqui mais marfim, eu quero que essa região fique clarinha mesmo, tá? Então, não vou fugir disso. Aqui já tá esverdeado, aqui tá com esse toque pra cinza. Essa região central, eu quero deixar ela também mais clarinha. Vou dar um bom choque aqui, indo direto com o verde pântano. Veja que eu não tenho uma preocupação de pintar folhas iguais. Eu não tenho preocupação de onde eu vou colocar X e Y de tinta, não. A gente vai criando na hora. Deixa irregular essa região central, tá bom? Se você não gostou, tá fazendo de um jeito, não gostou, vai colocando tinta aí, modificando. Não se prenda muito aos tons que eu estou usando. Não se prenda a cores que você tem aí pronta. Se você não gostou muito do verde pântano, achou eles, assim, não é muito do seu gosto, faça um verde mais escuro, usando o verde pinheiro com preto, usando o verde oliva com preto, o verde que você tiver, que você gostar, você escurece ele um pouquinho. Marfim novamente, vou trazendo ele para essa região de dentro. Vou pegar o cinza e vou colocar aqui também. Vou deixar essa pontinha bem mais pro tom cinza, tá? Cadê meu marfim? Pronto, vamos passar mais marfim aqui, emendando isso. Não se preocupe se um tom acabou apagando um pouco o outro, a gente vai trabalhar isso aqui ainda, não tá pronto, né? Nós já temos até, ó, os nossos espaços de ideia de nervura. Nervura grosseira, nervura assim bem mal feita. Aqui eu vou puxar de uma forma mais irregular. E vou trazer, ó, mais pra cá. Vou colocar mais excesso aqui.
E vamos apagar um pouquinho isso aqui, né? Na hora que a gente dá essa apagadinha, gente, a gente deixa a nossa folhinha assim com um verde mais marcado. Isso é bom. Se quiser colocar mais uma ideia aqui, que tá muito distante, pode colocar, ó. Coloquei até mais afastadinho. Aqui eu vou também mesclar um pouquinho a tinta. Vou trazer um pouco de luz mais aqui na parte de fora, caindo para dentro da nervura. Espaço entre uma nervura e outra, né? E aqui, para essa bordinha, eu vou fazer um contorninho bem marcadinho. Esse borradinho do lado de fora eu não tô preocupada porque eu vou cortar isso aqui, né? Vai sair. Aqui, deixa eu fazer uma depressão. Aqui, ó. Pronto. Tá pronta a minha folhinha. Bom, gente, pra gente terminar essa parte que eu quero fazer hoje, eu vou encher, olha, esses cabinhos e sépalas, tudo com verde grama, tá bom? Aí eu encho e venho pra gente detalhar, tá certo? Bom, gente, agora eu vou pegar o verde pântano e vou sair escurecendo alguns pontos. Pode escurecer bem, não tem problema não, viu? Aqui, ó. Não vou colocar luminosidade, vou colocar só sombras mesmo. Isso aqui é um galinho que resultará em novas flores, dando sequência à pintura da passadeira. Depois a gente pode até alterar um pouco o tom dele, mas eu vou deixar logo assim pintado, viu? Para essas nervuras, deixa eu fazer logo esse galinho aqui. Escurecer essa região aqui de encontro com a flor. Vou neutralizar isso aqui bastante, deixar ele se perder um pouco a esse fundo, colocando esse verde pântano. Tá vendo? Vou suavizando aqui. Esse galinho tá aqui por baixo, então eu vou colocar o verde pântano, fazendo uma sombra bem marcada. E vou puxando ele por aqui. Não tô preocupada se vai emendar bem, se vai ficar manchinhas. Ao contrário, eu prefiro que fique manchado, viu? Essas sépalas eu vou escurecendo elas nesse encontro com a flor. Todo esse encontro com a flor, veja que eu cresci aqui uma porque eu pintei por cima na hora da folhinha. Aí eu cresci ela aqui, tá? Aqui, olha, eu vou escurecer essa que está por baixo. Se quiser colocar luminosidade para as sépalazinhas, pode colocar, porque ela tá em primeiro plano, né? Ela tá por cima das folhas, dos galinhos. Ela tá aqui bem mais marcada, né? Pode ser bem mais detalhada do que o restante da sua pintura. Aqui eu tô passando o pincel assim meio despreocupado, por cima mesmo, para preencher mais os espaços, apenas isso. Eu vou pegar um pouquinho do marfim e vou colocar um pouco de luminosidade, tá bom? Aqui, ó. Por essa parte aqui. Essa região aqui que tá por cima, eu também vou marcar.
esse cantinho aqui, esse pedacinho dela aqui embaixo. Vou trazer também luminosidade aqui. Trazendo até a luminosidade, trazendo até chegar aqui na parte de encontro à flor. Tem problema não. Aqui eu vou marcar um pouco, deixando irregular. Vou marcar também luminosidade para esse lado. Bem marcado, né? Deixar uma luz um pouco solta aqui em cima. Para essa que tá mais em cima de todas. E nessa daqui eu vou deixar uma luz também mais marcada e manchada. Para essa eu também posso manchar um pouco, marcar um pouco de luz. E o nosso desenho para hoje, na nossa pintura, a parte da nossa pintura para hoje, vai ficando assim, gente. Tô só colocando agora os retoques de luminosidade para cima dessas sépalas. Vou colocar também um toquezinho, ó, aí em cima desse cabinho, ele tá por cima de tudo isso. A gente pode trazer um pouco de luminosidade para ele também, tá? Bom, gente, para hoje é isso. Olha só a parte que nós pintamos e o todo como está ficando. Beijos, pessoal, e até um próximo.